Obrigado, ministro Araújo. A palavra agora é da ministra Isabel Galotti. Senhor presidente, boa tarde. Cumprimento todos os colegas, o representante do Ministério Público, especialmente os doutos advogados que fizeram belíssimas sustentações orais e todos os que acompanham a nossa sessão. Também eu, senhor presidente, eu peço a máxima vênia à divergência para aderir ao voto da eminente relatora, também com as considerações do ministro João Otávio de Noronha e Raul Araújo, e me permito agregar ainda o seguinte: essa convenção de condomínio, ela foi elaborada e registrada no ano de 2011, e ela diz que ela disse o seguinte, que é proibido, dispõe que não usar as respectivas unidades autônomas, nem alugá-las ou cedê-las, ainda que a título gratuito, para atividades ruidosas ou noturnas de qualquer espécie, clubes de jogos, agremiações, políticas ou vinculados a cultos de qualquer espécie, para comércio, consultórios profissionais, laboratórios, república, pensões ou hotéis, depósitos ou qualquer utilização que não seja estritamente residencial. Isso no ano de 2011, em que não havia essa proliferação e esse hábito de alugar imóveis por plataformas, por um dia ou dois. Nem sei se já existiam essas plataformas, mas se já existisse, era muito incipiente. Então, eu penso que a Assembleia de Condomínio cuidou de ser o mais abrangente que ela podia para aquilo que existia à época, e não satisfeita ainda disse, qualquer utilização que não seja estritamente residencial. Então, nós caímos no conceito do que seja residencial. A doutrina, e eu vou citar aqui apenas dois livros, Pablo Stolz e Galiani, Rodolfo Pampolha Filho, e o outro do professor Tartucci. O primeiro deles diz que é imprescindível, não é caso de Uber, são manuais de teoria geral do direito civil. Mas ele mostra que é muito necessário se fazer a distinção entre morada, residência e domicílio. Define que morada é o lugar onde a pessoa natural se estabelece provisoriamente. Confunde-se com a noção de estadia apresentada por Ruggiero como sendo a mais tênue relação de fato entre uma pessoa e um lugar tomada em consideração pela lei. E continua. Diferentemente da morada, a residência possui maior estabilidade. É o lugar onde a pessoa natural se estabelece habitualmente. O Gero, com propriedade, fala em sede estável da pessoa. Assim, o sujeito que mora e permanece habitualmente em uma cidade, local onde costumeiramente é encontrado, tem aí a sua residência. E, em seguida, ele diz, mais complexa é a noção de domicílio, porque abrange a residência, que é essa aqui, onde a pessoa se estabelece habitualmente, e também tem o ânimos de permanência, o ânimos de fazer o centro das suas atividades. Por outro lado, Tartucci também diz que a concepção do domicílio, dessa forma, relaciona-se com outros conceitos, como de residência e de moradia, este último também conceituado como habitação. O domicílio, em regra, é o local em que a pessoa se situa, permanecendo a maior parte do tempo com ânimo definitivo. Então, para ser domicílio, tem que haver ânimo definitivo. Por regra, pelo que consta do artigo 70 do Código Civil, o domicílio da pessoa natural é o local de sua residência. No domicílio há dois elementos, um subjetivo, formado pelo ânimo de permanência, e outro objetivo, constituído pelo estabelecimento da pessoa. Por outra via, a habitação ou moradia é o local em que a pessoa eventualmente é encontrada, não correspondendo sempre à sua residência ou domicílio.
A título de exemplo, um turista a passeio no Brasil não tem aqui o seu domicílio ou residência, mas apenas uma moradia provisória, tendo em vista a sua breve partida. Não há o elemento subjetivo, o que afasta a caracterização como residência. Aliás, o domicílio de uma pessoa que não tenha residência física, um circense, um cigano, um peregrino, um nômade, é o local onde ela for encontrada, ou seja, o local de sua habitação ou moradia. Então, em princípio, penso que residência é um local onde uma pessoa se estabelece habitualmente e não sendo com ânimo ânimo de se estabelecer definitivamente, não é domicílio, mas é residência, a sede da pessoa física. No caso, eu penso que não havia como se prever que hoje, no ano de 2026, haveria esse novo sistema de oferecimento de leitos em que se transformou essas plataformas de aplicativo, não só o Airbnb ou outras. O que me impressiona não é o fato de a relação se travar por internet, por telefone, aplicativo de internet. Poderia-se fazer uma locação residencial pelo meio da internet. O problema não é esse, o problema é que é um sistema de negócios. Não se pode dizer que seja comercial ou não, porque a convenção veda qualquer uso para fins comerciais, e para se saber se esse aluguel, que naturalmente vai render dinheiro, seja um aluguel residencial, um aluguel por temporada ou por plataforma, é inerente ao contrato de aluguel a remuneração. Mas se esse oferecimento de unidades no mercado se faz com permanência, com habitualidade, com ânimo de empresa, isso terá que ser visto em cada caso. Se pode essa atividade ser considerada empresa, dependendo do número de apartamentos que o locador possua e da frequência com que o faz. Seria mesmo impossível, na convenção, se prever com tal detalhamento até que ponto vira uma atividade exercida com intuito comercial ou se é simplesmente, como nos mostrou da tribuna o doutor advogado, um caso subjetivamente justificável, porque é uma pessoa sujeita à curatela que depende dessa renda para sobreviver. Mas estamos aqui fixando uma orientação no STJ e temos que ver que isso é precedente para ser aplicado a todas as situações, que o condomínio, na hora que ele admite essa locação por plataformas, ele tem o mundo inteiro tem acesso a essas plataformas, podem vir interessados em habitar esse imóvel de qualquer lugar do mundo, em qualquer condições, inclusive, como lembrado por um dos colegas criminosos, e de redes de criminosos ou não, no mais das vezes são simples turistas comuns, mas o fato de ser por plataforma dá uma abrangência que não se vê em locações por temporada intermediadas pelo próprio proprietário que conhece o interessado ou por uma administradora do imóvel, que reduz a um universo menor e, portanto, fica mais fácil a tarefa de segurança a alguém que responda se houver uma depredação naquele imóvel, porque é uma pessoa que tem a sua sede estabelecida naquele local, mesmo que não com ânimo definitivo. E eu não tenho dúvida nenhuma do motivo pelo qual essa dificuldade, essa proibição de uso partiu do síndico, porque o síndico é o responsável por todo o condomínio e, sem dúvida, havendo qualquer problema de segurança no prédio, quem vai responder
é o condomínio por seu síndico, aumenta o movimento da portaria, gera uma fluência que é impossível de se controlar com um número reduzido de funcionários, custo esse que vai recair sobre todos os condôminos. Então, ao meu sentir, essa redação do condomínio, de dizer que seria estritamente residencial o uso, ela foi escrita com a maior abrangência possível do que era possível se entrever no ano de 2011. E, a meu ver, nela se encontra inserida esse sistema de oferecimento de leitos por plataforma, e que, caso seja interesse de 2/3 dos condôminos viabilizar o uso do prédio ou dos imóveis do prédio por meio de plataforma, essa sim é que deverá ser uma permissão expressa. Portanto, acompanho inteiramente o voto da eminente relatora com a devida vênia da divergência.